tópicos finais aí da aula. Ainda bem que mesmo com toda essa travação do Teams aí, não trabalha em termos de conteúdo, porque estamos nos pontos finais aí. Mas vamos que vamos, tá? Então, abordaremos esses dois temas hoje: homologação, seguro-desemprego, e aí, posteriormente, finalizaremos. Bom, pessoal, a gente vai falar, né, de termos que são direitos trabalhistas, e então, claro, automaticamente está associado à consolidação das leis do trabalho, a CLT. E vocês sabem que em 2014 houve uma reforma trabalhista, e de lá para cá vem sendo feito complementos na lei. Quer dizer, essa lei trabalhista ela está mudando ainda, né? Foi feita uma mudança mais radical em 2014, mas ela vem sendo implementada, ela vem sendo acrescentada na lei trabalhista conceitos novos comparada a como ela funcionava, tá? Então, os temas que eu vou abordar para vocês, eu vou mostrar no conceito geral do que é, como funciona, qual é a lei que define, mas também vou mostrar o que aconteceu com a mudança, né? Porque houve uma mudança, flexibilização da lei trabalhista, e nessa mudança, né, numa análise detalhada, a gente percebe que muitos direitos do trabalhador eles foram suprimidos e reduzidos, diminuídos, foi flexibilizado de uma maneira que favorece mais o empregador. Então vamos lá, tá? Então, primeiramente, o seguro-desemprego, tá? Na verdade, quando nós pagamos o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, é exatamente isso, é um seguro. O que é um seguro? Um seguro como um seguro privado. Tem seguro de residência, seguro de casa. Você paga o seguro para garantir a posse, a manutenção, o uso de um bem, um serviço, né? Por várias situações. Não é assim que acontece quando você faz o seguro de carro? Você faz o seguro porque se acontecer algum acidente, o carro for furtado, roubado, sei lá, vai ser coberto aquele prejuízo. Então tem o nome seguro porque é literalmente isso, é um seguro público. O trabalhador, quando está pagando INSS, ele está pagando seguro para ter algumas garantias. Uma dessas garantias é o seguro-desemprego, tá? Então, toda lei, a base de toda lei é a Constituição Federal, que é a lei maior, né, do país. A base do seguro-desemprego está no artigo 7º da Constituição Federal, no parágrafo 201, e tá, né, e 239 também está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, tá? Houveram, né, incrementos no seguro-desemprego relacionado a alguns trabalhadores específicos, como, por exemplo, os pescadores, empregados domésticos ou até trabalhadores que às vezes têm uma condição de trabalho análoga à escravidão, e o que acontece é bem mais comum do que a gente possa pensar. E quando acontece o resgate desses trabalhadores nas fazendas, nos locais escondidos pelo Brasil, esses trabalhadores que estavam em condições parecidas com a escravidão, eles também têm direito ao seguro-desemprego, e isso foi implementado com algumas leis que daqui a pouco eu vou falar especificamente. Então, a regulamentação, né, que foi feita, esse incremento para esses trabalhadores específicos, como doméstico, pescadores ou resgatados, com a lei complementar 7.908 de 1990 e a lei 10.779 de 2003 e a lei de 2015, número 150, que fala do direito às empregadas domésticas a terem seguro-desemprego, tá? A maioria dos benefícios, né, principalmente quando a gente fala de demissão, muitos deles estão associados à maneira como esse trabalhador ele reincidiu o contrato de trabalho. A gente já falou de tipos de rescisão de contrato de trabalho diferentes, né? E especificamente o direito ao seguro-desemprego ele está relacionado ao direito dos empregados que foram dispensados sem justa causa, ou seja, quando o empregador ele reincide o contrato de trabalho
e aí esse trabalhador vai ter direito a, né, receber parcelas posteriores por algum período que vai retirar na Caixa Econômica Federal, que é o seguro-desemprego, tá? Claro que vai ter tem características legais que definem outras características legais que definem se esse trabalhador dispensado pela empresa vai ter ou não direito ao seguro-desemprego e se tem direito também à quantidade de parcelas que ele vai poder retirar, tá? É, então, trabalhador dispensado por justa causa e, como eu falei agora há pouco, né, foi feita a lei complementar. Então, trabalhadores que são resgatados pela Justiça do Trabalho em condições de trabalho igual à escravidão também terão direito a seguro-desemprego. Os pescadores, se por acaso tiver na região em que ele pesca, como a gente vai ver, alguma definição em lei para que algum período pare a pesca, porque, por exemplo, pode ser período de procriação dos peixes, esse período que esse pescador que sobrevive único e especificamente da pesca, ele vai ter direito também ao seguro-desemprego, tá? O órgão maior de fiscalização desse direito trabalhista, que é o seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, MTPS. E o banco principal único, né, que efetiva os pagamentos é a Caixa Econômica Federal, tá? É, No processo, né, de história de seguro-desemprego, quando ele foi formalizado. O seguro-desemprego ele foi formalizado no ano de 86, pelas leis que foram apresentadas anteriormente. A finalidade do seguro-desemprego é garantir é, uma renda mínima ao trabalhador que foi dispensado sem justa causa, nessas situações que eu falei, pescador ou resgatado, né, de um trabalho análogo à escravidão, para que esse trabalhador, em um pequeno período, ele tenha uma renda que o auxilie a se manter enquanto ele consegue fazer a busca de um novo emprego, tá? E o seguro-desemprego ele também está associado a outras ações, como o projeto de requalificação profissional, como instituições que o auxiliam a recolocar no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o CAT, que é a Central Única do Trabalhador, que tem essas finalidades. O CAT ele oferece tanto oportunidades de vagas, né, empresas que têm vagas de emprego, quanto também alguns cursos de requalificação profissional. Então, junto com o seguro-desemprego, a finalidade do governo é dar um apoio, teoricamente, dar um apoio para que o trabalhador ele se recoloque no mercado de trabalho e nesse período ele não fique desamparado, né? Então, ele tem um dinheiro para que, o mais rápido possível, ele consiga se manter e se recolocar no mercado de trabalho. Tá? É, Então vamos falar alguns tipos de seguro-desemprego diferentes. A gente está falando de início do seguro-desemprego, que é o seguro-desemprego formal, ou seja, quando o seguro-desemprego começou, e depois algumas reformulações ou algum incremento na lei do seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, por exemplo, voltado para o pescador artesanal, foi iniciado lá no ano de 92. Algumas regiões brasileiras, né, pessoas literalmente vivem da pesca e da venda, né, da pesca que realiza, pessoal que vive de economia familiar e essa pesca ela não pode ser constante porque existe o tempo de reprodução dos peixes e aí nesse período existe localmente uma proibição da pesca para que possa se preservar dessa espécie, ela possa se reproduzir, ter uma quantidade suficiente para que aconteça a pesca e não prejudique, não cause a extinção desses peixes. Esse período de reprodução do peixe e qual a lei proíbe em determinada região a pesca é chamado de defesso, tá? Então, nesse período, as pessoas que moram nessa região que vivem da pesca, elas têm, graças a essa lei do seguro-desemprego de 92, o direito de, né, entrar com pedido na Caixa e fazer uma retirada de valor mensal no valor de um salário mínimo durante 3 meses, que é, que é o seguro-desemprego. Então, ele é um seguro-desemprego específico, criado em 92, que é o seguro-desemprego voltado para o pescador artesanal, entendeu?
Então, o período que ele não pode pescar devido à reprodução dos peixes, ele pode solicitar o seguro-desemprego, tá? Bom, existe também o seguro-desemprego que é chamado de Bolsa Qualificação. Então, acordo coletivo é o acordo feito pela categoria trabalhista. A categoria trabalhista é representada pelo sindicato. Então, algumas instituições, algumas indústrias, algumas empresas podem passar por algum período do ano por uma diminuição nas suas vendas, uma redução da demanda, ou por uma questão mesmo né, de período de vendas, ou por uma questão econômica. Por exemplo, na pandemia, como muitas empresas foram fechadas para evitar a circulação e aglomeração de pessoas, aconteceu isso. Então, as empresas, elas precisam reduzir o seu quadro de funcionários, porque se você não tem uma demanda, um número de clientes consumindo, né, uma grande quantidade de produtos, não consegue manter um quadro de funcionários alto, porque esse quadro de funcionários ele vai ficar parado, ele vai ficar sem ter o que fazer e a empresa vai ter que manter o custo desses funcionários que estão ociosos. Então é uma lógica, se diminui o número de consumo, vai reduzir o número de produção e vai ter que ter corte de funcionários. Então são situações específicas econômicas que precisam da participação do sindicato e da negociação do sindicato. Então, nesses períodos, é possível ser aplicado um seguro-desemprego chamado de Bolsa Qualificação. Esse projeto de lei é de 99, tá? Então, essa é uma política olha lá, que foi criada para apoiar os trabalhadores com contrato de trabalho suspenso. Então, não quer dizer que o cara vai ser mandado embora. Isso aconteceu muito na pandemia. Aquele período econômico ao qual a empresa reduziu as vendas e, consequentemente, a produção, o contrato de trabalho que a gente falou de rescisão, ele é suspenso, ele não é reincidido, ele é parado, né? Então é parado o direito trabalhista, parado o direito de receber salário, essa série de situações. E aquele período que o trabalhador vai ficar parado, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, até voltar a trabalhar na mesma empresa, onde o contrato vai ser ativado novamente, ele vai receber um seguro-desemprego que é chamado de Bolsa Qualificação, tá? E aí ele vai ter que também, a empresa em parceria com o sindicato e governo, ele vai receber o valor relacionado ao salário mínimo e também vai ter que fazer um curso que aí vai ser preparado pelo sindicato, empresa, por isso que é chamado de Bolsa Qualificação, tá? Outra mudança que teve, outro incremento na lei, foi o seguro-desemprego, direcionado ao empregado doméstico que não tinha esse seguro-desemprego, por uma lei instituída em 2001, com a mesma finalidade, né? Dar assistência financeira e temporária ao empregado doméstico que foi dispensado sem justa causa, ele rescindiu lá o contrato. Então, esse empregado doméstico ele vai ter o direito à retirada no valor de um salário mínimo, e aí ele vai receber no máximo, ali, dependendo do tempo de trabalho, ele vai receber no máximo 3 parcelas do valor do salário mínimo empregado doméstico. Então, são seguro-desemprego, né, com seguro-desemprego geral formalizado em 1986, não havia esse seguro-desemprego específico a esse tipo de categoria trabalhista que nós estamos apresentando agora, pescadores, contrato suspenso por uma necessidade econômica e um acordo coletivo, seguro-desemprego voltado ao empregado doméstico. Boa tarde, anteriormente que tinha falado era a Emily Cristina, respondendo, vi agora porque eu estou no slide, aí depois eu volto para o Teams. E boa tarde, a Júlia Lourenço. Tranquilo, estamos todos também, devido ao autismo, me atrasei bastante. E olha lá, aquele, né, seguro-desemprego que eu falei para vocês, o seguro-desemprego voltado ao trabalhador resgatado, esse foi instituído em 2003. Então, como eu falei, parece mais comum, né? A gente parece que não ouve falar muito disso, mas é muito comum no Brasil
principalmente em regiões afastadas, em fazendas, pessoas que estão trabalhando em condições idênticas à escravidão, inclusive até apanhando de chicote como era antes. E o Ministério do Trabalho e Emprego, ele sempre, nunca parou, é, faz investigações, identifica esses lugares e resgata essas pessoas. Isso acontece em todos os lugares, inclusive em São Paulo, no interior de São Paulo, lugares afastados. Quando esses trabalhadores são resgatados, eles vão ter direito ao seguro-desemprego também. Também é bem parecido aqui, é bem idêntico, na verdade, ao empregado doméstico. Também é o valor de um salário mínimo e esse trabalhador vai ter direito, no máximo, a 3 parcelas, tá? Então, seguro trabalhador resgatado, instituído em 2003, concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou de condições análogas à de escravo, né? Análogo à escravidão, análogo é idêntico, é comparado, né? Bom, o seguro-desemprego, ele mudou porque ele tinha prazos menores, né, de trabalho e eram maiores quantidades de parcela. Então, para você retirar o seguro-desemprego, por exemplo, você já adquiria, por exemplo, o seguro-desemprego com 6 meses de trabalho. E aí a lei trabalhista mudou, aumentando, né, alterando os prazos e também identificando se é a primeira vez que o trabalhador retira o seguro-desemprego, se é a segunda vez, se é a terceira e assim por diante, tá? Então, a regra geral é essa daí, era essa daí, né? Quem teria direito a receber o seguro-desemprego era o trabalhador de carteira assinada, ainda é, que foi demitido sem justa causa, ainda é assim. E aí, quando também acontece o caso de rescisão indireta, lembrando que rescisão indireta é aquela rescisão que o trabalhador entra na justiça para solicitar que o empregador mande ele embora, porque aquele empregador ele deixou de cumprir cláusulas do contrato de trabalho. Então é chamado de rescisão indireta, porque na verdade o trabalhador é que dá a demissão para ele mesmo e recebe todos os direitos trabalhistas. Então, nesse caso também, quando o empregado dá dispensa para o patrão, ele tem direito a seguro-desemprego, tá? Até empregado doméstico. Bom, e qual que era, né, a regra? A regra antiga era simples, olha lá, a regra antiga. O trabalhador que trabalhasse pelo menos 6 meses consecutivos nos últimos 36 meses, nos últimos 3 anos, trabalhou, né, 3 meses consecutivos, ele tinha direito ao seguro-desemprego. Só ia ser definido a partir de 6 meses, ele ia receber 3 parcelas, 4, 5 parcelas e assim por diante, tá? Agora a regra mudou, tá? Então, se você arrumou o seu primeiro trabalho e tal, foi dispensado, pedido especial conseguiu ou dispensou indiretamente, o empregador foi mandado sem justa causa. Se for a primeira vez, ou seja, o primeiro pedido benefício, a pessoa pode receber até 4 parcelas se tiver trabalhado de 18 a 23 meses. Olha a diferença. Triplicou o período, né? O período antes era no mínimo 6 meses e não tinha essa regra de primeira, segunda, terceira vez. Então, pela primeira vez que você for pedir o seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado pelo menos 1 ano e meio, tá? E no máximo 23 meses, né? Assim, um mês antes de fazer 2 anos, e isso nos últimos 36 meses, tá? O trabalhador que trabalhar ao mínimo 24 meses na primeira vez, nos últimos 36 meses, tem direito a receber as 5 parcelas, que é o máximo de parcela que se pode receber. Agora, a pessoa foi demitida da primeira empresa, recebeu o seguro-desemprego e tal, beleza, tá trabalhando. Aí o cara, para o segundo pedido, ele tem o direito de receber até 4 parcelas, né? Se tiver trabalhado entre 1 ano e 23 meses. Tá? Então reduz, quer dizer, esse direito fica melhor para o trabalhador, porque a primeira vez ele tem que ter trabalhado pelo menos 1 ano e meio. E aí ele tem direito a receber 5 parcelas se trabalhar no mínimo 24 meses e 2 anos, tá? Para o terceiro pedido, o cara pode pedir 3 parcelas, aí voltou lá os 6 meses. Se tiver trabalho de 6 meses a 11 meses, 4 parcelas se tiver trabalhado de 12 meses a 23 meses e 5 parcelas se tiver trabalhado no mínimo 24 meses. Então, essa é a nova regra para os trabalhadores que tiverem que solicitar o seguro-desemprego, ok? Ouvi um ok aí sobre o seguro-desemprego? Não, não ouvi um ok, tá bom. Então,
Outro direito trabalhista é a homologação. Gente, o que é homologação? Mas a gente vai falar de homologação trabalhista, tá? Primeiro, pelo significado, né, do dicionário, o dicionário Aurélio, ele diz que homologar é aprovar, confirmar ou validar, verificar se está certo e dizer tá tudo ok, né? No caso da homologação, existem várias, eu vou falar da homologação trabalhista, então é uma ação, é uma ação legal, né? É uma ação legal, existe uma autoridade que está verificando dados se são corretos ou não. Então é um ato pelo qual uma autoridade analisa se todos os requisitos da lei foram devidamente cumpridos. Então o trabalhador ele tem uma série de direitos, o trabalhador ele tem uma série de direitos a partir da quantidade de tempo que ele trabalhou. Se ele for dispensado, ele precisa ser acompanhado por uma autoridade para verificar se a empresa fez os cálculos dele corretamente trabalhista e está pagando realmente tudo que ele tem de direito, tá? Então, as homologações trabalhistas servem para verificar se o empregado recebeu todos os seus direitos na rescisão do contrato de trabalho, de acordo com a CLT e as leis trabalhistas, as leis de é, con contrato coletivo e assim por diante, tá? A homologação é um direito do trabalhador e uma obrigação por parte da empresa. A homologação ela está prevista na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, e aí ela define um período, tá? Que o trabalhador não é todo trabalhador que vai ter que fazer a homologação, ou seja, que vai ter a verificação dos seus direitos trabalhistas por uma autoridade. Tá? Para isso, o trabalhador ele tem que ter, né, trabalhado mais de um ano de serviço, e então aí ele trabalha mais de um ano de serviço, então ou ele solicita demissão perante o sindicato, e aqui tem observação do sindicato porque não é mais isso, tem uma mudança na lei trabalhista, no caso a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, essa solicitação de dispensa ou essa dispensa por parte da empresa, tá? Então o artigo da CLT e da consolidações das leis trabalhistas, que não é com essa palavra aqui, mas que justifica a existência da homologação, é o artigo 477 da consolidação das leis trabalhistas, né, que está aí, ó, lá ele diz o seguinte, literalmente como nós estamos vendo: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder às anotações na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida no artigo 477 da CLT. Aí tem outras coisas aí no artigo né, 477, tá bom? Então, a extinção de fato não tem mais a relação trabalhista, as obrigações legais por parte da empresa. E essa extinção, né, a finalização de fato do contrato de trabalho só é permitido quando o trabalhador tem mais de um ano de trabalho após a homologação. Então, a homologação é o seguinte: a empresa fez todos os cálculos trabalhistas, né, levantou todos os direitos que o trabalhador tem que receber esse processo demissional, e aí vai ter que marcar um dia no Ministério do Trabalho e Emprego. Lá vai ter um advogado do Ministério do Trabalho ou Emprego que vai verificar todos os dados, todos os cálculos, e vai aprovar ou não o pagamento de tá? Então, olha lá, o que os caras vão verificar para fazer essa aprovação, né? Vai ver se os caras estão pagando realmente todos os valores devidos. E também outra coisa, se, né, existem várias vezes, a gente já falou em algum momento lá atrás de carteira de trabalho e falou de anotações de carteira de trabalho. Vai verificar se as anotações da carteira de trabalho foram todas feitas corretamente, tá? Quais são os prazos para receber, né, quando ocorre a homologação? Então, tem duas situações de prazo. Primeiro, o empregador tem prazo até o primeiro dia útil após o término do contrato de trabalho. Então, é, foi feita a homologação, o Ministério do Trabalho e Emprego verificou que estava tudo correto com os cálculos, aprovou, pode reincidir o contrato. Aí o empregador reincidiu o contrato hoje, dia 24, o trabalhador já tem que receber dia 25, em que situação? Quando a empresa demitiu o empregado, né, e o aviso prévio for trabalhado,
Então, o cara demitiu e está trabalhando, ele vai receber o aviso prévio e está trabalhando. Quando o empregado pede demissão e o aviso prévio também for trabalhado, e o contrato for por prazo determinado, então existem vários contratos por prazo determinado, pode ser mais determinado, pode ser até 2 anos, né? Então passou de um ano, homologação, o cara vai receber no outro dia, quando reincidir o contrato de fato, o contrato só é quebrado, só é reincidido quando tem aprovação então desse órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, quando ele faz a verificação se está ou não tudo correto. E essa verificação, se os cálculos estão ou não corretos, esse procedimento é que se chama homologação, tá? Agora tem um outro prazo, tá? Esse prazo, então é quando o cara não tem justa causa. Aí o prazo pode ser diferente. O prazo para pagamento poderá ser até o 10º dia contados da notificação da demissão, né? 10 dias depois que de fato foi feita a homologação, está tudo correto, o Ministério do Trabalho e Emprego autorizou quebrar o contrato, reincidir o contrato, a empresa no dia 24 quebrou o contrato, dia 24 de novembro, porque está tudo certo a homologação, então ela vai pagar apenas dia 3 de dezembro, já que novembro tem 30 dias, então 10 dias depois ela vai pagar, tá? Então, quando que é isso? Quando o prazo para pagamento vai poder ser feito até o 10º dia contado da notificação da demissão. Casos: quando for por justa causa a demissão, o cara fez por merecer, quebrou alguma regra de contrato, a empresa mandou por justa causa. Quando a aviso prévio foi indenizado, tanto em caso de pedido de demissão pelo empregado, como a dispensa pelo empregador. Então, o cara não vai ter que cumprir o período trabalhado, ele vai receber, ele foi indenizado, ele não teve que cumprir. Então, nesse caso, a empresa pode pagar 10 dias depois. Quando houver o empregador, dispensar o cumprimento do aviso prévio, né? Então, o cara começou ele recebeu o aviso prévio, que vai ser dispensado, ele começou a realizar esse aviso prévio, aí, sei lá, no terceiro, quarto, qualquer um dos dias antes dos 30 dias, o empregador desistiu, não quero que você trabalhe, pode cumprir o aviso prévio em casa. Então, essa empresa, depois que de fato legalmente o contrato rescindido, ela tem 3 dias para pagar, né? E aí tem uma sobre os prazos e o Ministério do Trabalho e Emprego vai acompanhar, porque se por acaso a empresa não cumprir esses prazos, tem que ser cumprido rigorosamente, né? Se a empresa não cumprir, ela vai relevar uma multa, tá? Então, vai levar uma multa por atraso. Então, é importante que os recursos humanos acompanhem o cumprimento desses prazos, tá? É... Quais são os documentos, né, comumente solicitados quando se vai fazer a homologação? Quando o trabalhador vai até o órgão trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego, na região nossa, eu já fui de uma outra empresa que eu saí, fica na Vila Guilhermina, né? Tem um metrô lá em Itaquera que para na Vila Guilhermina, lá tem uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Fiz uma rescisão uma vez minha lá, tá? Então, normalmente tem que levar a carteira de trabalho, a CTPS, tem que estar atualizada. A gente está falando para o RH, tá? Porque quem vai ter problema é a empresa. Eu não estou falando que o trabalhador tem que levar atualizado, mas o RH, a responsabilidade dele é ter atualizado essa carteira. Então, ele tem que estar atualizado, senão vai ter problema, já vai levar a primeira multa. Tem que levar o termo de rescisão de contrato, tá? O extrato do fundo de garantia para confirmar que a empresa, todos os meses, já que a obrigação dela, ela depositou o fundo de garantia certinho do trabalhador. O aviso prévio, né, que ela deu para comprovante desse aviso prévio. Se tiver alguma relação do sindicato que especifica um jeito específico de trabalho daquele setor, tem que levar a cópia desse acordo, do acordo de trabalho, da convenção coletiva de trabalho, tá? Atestado de saúde ocupacional demissional, porque a gente sabe que tem né, os períodos, e foi falado nisso em outra aula, da obrigatoriedade dos exames médicos. Então você tem exame médico admissional, periódico e demissional, e no caso demissional tem que levar esse exame, tem que estar tudo pronto, tá? Que mais? Bom, e aí também
um comprovante, aqui faltou a palavra comprovante, quando o trabalhador, por exemplo, é demitido sem justa causa, ele também recebe ainda, paga pela empresa, uma multa de 40% relacionada ao valor que ele tem de FGTS. Então tem que levar esse valor de multa, né, ter depositado e levar um comprovante da conta do FGTS, dessa conta vinculada do empregado, e a comprovação de pagamento da indenização do FGTS. O quanto, né, que um trabalhador vai receber na sua homologação. Lembrando que os direitos trabalhistas estão relacionados à maneira que ele foi dispensado da empresa que trabalha. Então vamos falar de algumas maneiras que esse trabalhador foi dispensado e que direito que ele tem. Então, se o trabalhador ele vai ser mandado embora sem justa causa, ele vai receber, né, é o trabalhador assim que recebe o maior número de direitos possíveis. Então ele vai receber o saldo do salário, os dias que ele trabalhou até então, se foi ser demitido no dia 10, ele vai receber os 10 dias que ele trabalhou, 13º salário, né, férias acrescidas de 1/3, vai poder sacar o FGTS, vai receber 40% de multa sobre o valor do FGTS depositado, vai receber o aviso prévio, vai poder retirar o seguro-desemprego, né? Claro, estando dentro dos requisitos, tem prazo, tem período trabalhado, analisar essas condições. Então ele vai receber essa série de direitos aí, é o trabalhador, né, despedido sem justa causa ou que rescisão indireta é o que recebe, digamos assim, todos os direitos que estão relacionados ao trabalhador, tá? Agora, se ele for despedido por justa causa, ele vai ter algumas verbas que ele não vai receber. O despedido por justa causa, ele vai receber o saldo do salário, então trabalhou, é lógico, trabalhou 15 dias, vai receber os 15 dias trabalhado, o 13º salário, as férias acrescidas de 1/3, né? E aí o cara também não vai ter o aviso prévio, o cara fez algo grave dentro da empresa, foi dispensado por justa causa, então ele não vai receber aviso prévio, tá? Se for pedido, né, se o empregado for que pedir demissão, vai receber o saldo do salário, 13º e férias com acréscimo de 1/3, não vai sacar o FGTS nem o seguro-desemprego, tá? E ele é que tem que dar, no caso, para o empregador esse aviso prévio. Lembrando que o aviso prévio, que nós já estudamos em um outro momento, é o aviso de desligamento ou quebra do contrato, extinção do contrato, tem que ser avisado pela parte que interessa nessa rescisão. Então, se é o empregado que quer demissão, é ele que tem que avisar o empregador antes, tá? Agora, com relação à mudança trabalhista, né, no artigo 477, que fala da homologação, a mudança é o seguinte: antes havia que ter a presença do sindicato, e hoje não tem mais que ter essa presença do sindicato. Na verdade, agora é que ele possa, já que o empregador ele tem um poder maior, né? Ele é o que é o dono do meio de produção, dono do dinheiro, ele que tem um poder maior, e o empregador, em comum acordo com o trabalhador, ele pode conversar com o trabalhador sobre as suas direitos trabalhistas, fechar um acordo com o trabalhador, e não precisa ter acompanhamento do sindicato de trabalho. Então tem aqui a mudança, primeiro do artigo 477, né? Antes estabelecia que o recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho era firmado por um empregado com mais de um ano a serviço, e que isso só seria válido se feito com assistência do sindicato da categoria ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Isso foi revogado. Revogado quer dizer esse direito ele foi cancelado e foi reformulado a lei, tá? Então, essa mudança, por isso que eu falei que a reforma trabalhista maior aconteceu em 2014, mas de lá para cá vem acontecendo uma série de mudanças, né? Essa mudança, por exemplo, aconteceu em novembro de 2017,
que entrou aí em vigor a reforma trabalhista, e agora o empregado e o empregador, eles, né, não precisam mais fazer a homologação junto ao sindicato. Os caras podem fazer um acordo entre si para formalizar esse desligamento, isso dentro da própria empresa, tá? Isso é independente do tempo de trabalho. Então, assim, o sindicato não confere mais se todos os direitos trabalhistas do empregado foram calculados corretamente, entendeu? Essa foi a mudança trabalhista de 2017, tá? A gente pode falar sobre, né, fechando aqui uma conclusão sobre seguro-desemprego e homologação. Bom, seguro-desemprego é o direito que o trabalhador dispensado sem justa causa tem direito a receber, a verba ele já está pagando no INSS. Foram reformulada a lei que deu direito de seguro-desemprego aos pescadores artesanais, ao empregado doméstico, ao trabalhador que tem um contrato suspenso por um período, por uma questão econômica da empresa, e aos trabalhadores resgatados que tinham condições de trabalho igual à escravidão, né? Então é um valor para que esse trabalhador, por um período, ele possa ter uma verba para se recolocar no mercado de trabalho. A homologação é a verificação dos direitos trabalhistas por uma autoridade competente, que antes tinha a obrigação do sindicato da categoria acompanhar, essa obrigação foi retirada, foi reformulada a lei, a homologação, que continua sendo a verificação se os direitos trabalhistas estão calculados correto por parte da empresa, hoje pode ser feito no próprio escritório da empresa, pelo né, comum entre o empregado e a empresa. Então, esses são os temas, né? Apesar de começar bem depois e bem antes, é porque agora no final a gente tá só finalizando os tópicos, tem pouca coisa. Então, homologação e seguro-desemprego. Conseguiram entender do que se trata? Opa, que maravilha, Gabriele. Muito difícil, muito difícil. O que é homologação e o que é seguro-desemprego? Difícil demais?